Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Power BI e nessa aula nós vamos dar início à construção da nossa parte visual do dashboard e o primeiro passo é construir os backgrounds, né? Ou seja, os planos de fundo do nosso dashboard. E para nós começarmos a construir esses backgrounds, o primeiro passo é decidir ali, né? Saber quantas páginas vão ter o nosso relatório, né? No caso aqui, para o nosso cenário de um dashboard de vendas de uma agência de carros, né? Além da capa, nós vamos ter mais quatro abas, tá? Então, vai ser a capa e mais quatro abas, quatro páginas, né? Sendo uma aba geral, tá? Com todos os dados ali, todas as métricas que nós vamos ter nas demais abas, nós vamos ter um resumo ali na primeira aba, que seria a aba geral, né? Então nós vamos fazer uma performance de vendas geral ali, colocando alguns cartões como faturamento, despesas, custos, né? Vamos colocar ali uma evolução mensal, né? Colocar ali, por exemplo, um filtro de ano. E dentro desse ano eu quero ver ali a evolução do faturamento mês a mês, né? Eu colocando ali, por exemplo, um gráfico de linha, né? Podemos também colocar ali alguns gráficos para ver essas medidas de faturamento, por exemplo, por vendedor, por equipe, né? Por gerente. Podemos ver também por produto. Então nós vamos fazer um geral, né? Na primeira aba ali. Por isso que a primeira aba também, né? O nome dela vai ser geral, tá? Então vai ter um pouco de tudo ali. Então produto, vendedor, equipe, né? Evolução mensal ali das principais métricas, né? E aí depois nas demais abas nós vamos abrindo isso, né? Nós vamos pegando ali, por exemplo, eu tenho as medidas ali, as informações dos vendedores. Então eu quero ver agora por vendedor a performance de cada vendedor, faturamento, quanto que ele faturou, quanto que ele teve de despesa, de custo, né? De qual equipe que ele pertencia, qual mês que ele vendeu mais, qual produto que ele vendeu mais, a marca que ele vendeu mais, né? Então, aí seria ali já, por exemplo, na segunda aba, né? Nós podemos chamar ali de performance por vendedor. Já na terceira aba, nós podemos ir um pouco mais além, abrir uma outra aba e ver por produto, né? Ver essa performance por produtos. Então nós podemos fazer a mesma coisa, né? Só que agora visualizando os produtos. Quais produtos venderam mais, em quais meses, né? Fazer um ranking ali, né? Dos produtos mais vendidos. Por exemplo, no caso aqui nós vamos ver ali as marcas dos carros, né, as categorias, subcategorias, né? Então, olha, dentro dessa marca, por exemplo, qual carro que vendeu mais, né? Qual categoria que vendeu mais, qual subcategoria que vendeu mais, né? Então, nós podemos fazer isso ali dentro da aba de produtos, tá? E depois nós vamos colocar uma aba ali, uma aba chamada analítico, né? Que seria ali uma lista geral com tudo, né? Com todas as vendas, por período, né? Por cliente, por região, né? Qual produto, qual marca, qual categoria, valor, quantidade, seria uma lista ali geral, né? Para caso a pessoa que esteja visualizando o dashboard queira ali fazer uma análise mais granular, né? Linha a linha ali, pegar ali, jogar aquilo para um Excel, por exemplo, e analisar ali algum determinado período ou uma métrica específica, tá? Então seria isso. Então, além da capa, nós vamos construir aqui quatro backgrounds, né? Quatro planos de fundo para o nosso dashboard. E para isso, nós vamos utilizar aqui o Figma, tá? Inicialmente nós vamos usar o Figma para mostrar para vocês como essa ferramenta pode ajudar bastante ali na construção de planos de fundo, né, para o Power BI. Você consegue exportar ele como imagens em SVG, que tem uma visualização um pouco melhor, né? E depois, num segundo plano, nós vamos montar ali só os planos de fundo, né, os backgrounds dos tooltips, né, das nossas dicas de ferramenta no PowerPoint,
para eu mostrar também para vocês que dá para ser feito no PowerPoint também, né? O que dá para a gente fazer ali. Então, nós vamos ter dois tipos de backgrounds nesse nosso dashboard, tá? Então, a parte dos visuais vai ser feita no Figma e a parte dos tooltips vai ser feita ali no PowerPoint, tá? Então, vamos iniciar aqui. Eu vou abrir o meu navegador aqui, tá? Eu já estou com o Figma aberto aqui, tá? Eu tenho uma conta gratuita do Figma. Eu vou entrar aqui numa nova aba do Google, tá? Para quem não conhece o Figma, tá? Se vocês digitarem aqui, Figma, ela é uma ferramenta, né, de design, tá? Para você fazer tudo que você pode imaginar em relação à parte de design. E nessa parte do Power BI para construir o plano de fundo, ela é bastante útil. Então, se vocês entrarem nesse link aqui, por exemplo, do Figma, ele vai, no caso aqui, como eu já estou com o meu aberto, tá? Ele vai direcionar ali para a minha conta. Mas, no caso de vocês, para quem não tem conta, ele vai pedir ali para você criar uma conta. Você tem a opção de escolher a conta free, né? Que é de graça, e a conta paga, tá? Eu recomendo criar a conta free, tá? Porque por exemplo, eu já trabalho aí há alguns anos com Figma e até hoje eu não tive a necessidade de criar uma conta paga para algum recurso específico. Tudo que eu precisei eu encontrei aqui na conta free, tá? Eu tenho alguns planos de fundo aqui já criados, né? Que eu já fiz alguma coisa aqui. Tem até coisa bastante antiga aqui, né? De alguns dashboards que eu já fiz, tá? Mas eu costumo sempre reaproveitar o que eu já criei aqui, tá? Então, podem ver que já tem coisa criada aqui, né? E aí, eu estou precisando agora para um novo layout, um background novo. Eu costumo entrar no mesmo, né? E às vezes ou editar esse ou criar dentro do mesmo aqui, né? No espaço mais abaixo, porque o espaço que nós temos disponível aqui para criar ele é infinito, tá? Então vocês podem explorar à vontade aqui. Eu vou só fechar essa aba, que eu já estou com a outra aberta aqui. Então, uma vez dentro aqui do Figma, para nós criarmos um novo projeto, seria só vir aqui nessa aba Design, tá? Eu vou clicar aqui, ó, vou criar um novo. E aqui ele já vai abrir para mim ali, tá? O espaço que nós vamos trabalhar. Essa aqui seria a cara dele quando você abre ele pela primeira vez ali, né? Ele te abre esse espaço, tá? Aqui na lateral nós temos aqui algumas informações, por exemplo, como ações, né? Nós temos aqui, por exemplo, file. Se você quiser, às vezes, levar uma imagem, tá? Para cá você consegue puxar por aqui, tá? O que eu recomendo também, muitas vezes, o que eu faço? Eu pego uma imagem de modelo, né? Eu falo, olha, gostei dessa imagem, gostei dessa cor, né? Às vezes eu pego uma imagem só com cor, eu levo a imagem aqui para dentro para eu utilizar aquela cor dentro do meu dashboard, tá? Aqui tem a parte de editar, view e aí por diante, tá? Tem alguns plugins também, tá? E assim por diante. Aqui nessa parte, nesse quadrado central aqui, é onde nós vamos trabalhar para construir o nosso plano de fundo. Aqui abaixo podem ver que nós temos aqui, né, a setinha, nós temos aqui o frame, tá? Esse frame é o que nós vamos utilizar para criar os planos de fundo. O frame seria como se fosse os slides, tá? Vamos supor, quando a gente abre ali referenciando com o PowerPoint, quando a gente abre o PowerPoint, você tem os slides, né? Você trabalha naqueles slides verticais que aparecem, né, conforme você vai criando. No caso aqui seria um frame, tá? Então eu vou mostrar isso logo logo. Nós temos aqui também a parte dos retângulos, né? Nós temos as canetas, tá? Se eu clicar aqui na setinha lateral, ó, eu tenho tanto como pen ou pencil, tá? No caso, todos aqui tem uma setinha lateral, tá? Por exemplo, o retângulo aqui posso usar uma linha, uma flecha, tá? Uma elipse, um polígono, estrela e assim por diante, tá? Posso colocar também aqui uma imagem, um vídeo. Aqui no caso do frame, como eu falei, né? Nós temos ali o frame, o section e o slice, tá? Nós temos aqui a parte de texto, tá? Para editar, para adicionar textos aqui no nosso background, comentários e assim por diante, tá? E aqui na lateral direita, né, nós temos algumas informações.
que vão aparecer conforme nós escolhemos alguma coisa aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, um frame, tá? Eu vou clicar aqui no frame. Podem ver que só de clicar em cima do frame, ele já mudou aqui, né? Então ele aparece tudo em relação ao frame. Se eu quero pegar um frame de Android, coisa assim, para o iPhone 16, tá? Para o tablet, desktop, né? Apresentação. Então ele tem todo tipo de frame possível aqui, tá? Vamos supor que, olha, eu quisesse um frame para o tablet aqui, tá? Para o iPad Pro 11, tá? Então eu clico aqui, ó, ele já abre do tamanho que seria para o iPad Pro 11, tá? Aqui eu peguei esse só de exemplo, tá? Nós não vamos utilizar, mas uma vez que vou clicar fora aqui, ó, por exemplo, ele não está selecionado, tá? Podem ver que aparece ali aquele formato como estava antes. À medida que eu seleciono ele, né, ele aparece ali as configurações desse frame. É mais ou menos igual ali dentro do PowerPoint, nós vamos ver isso dentro do PowerPoint, não, desculpa, do Power BI, tá? Que quando nós queremos editar alguma coisa ali, nós temos que selecionar para disponibilizar, para aparecer, né, para ficar disponível o menu de edição, tá bom? E aqui, olha, a primeira coisa que nós vemos aqui é tanto a parte da posição quanto o layout, tá? A posição, ó, deixa eu só diminuir ele um pouquinho aqui, ó. Podem ver que conforme eu diminuo ali, ó, vejam lá no layout, ó, o WH, que seria o H, que é de altura. Desculpa, eu falei errado, tá? O W aqui, que é o widget, né, é de largura, tá? E o height aqui, que seria o de altura, tá? Então, conforme eu mexo aqui, ó, podem ver que ali já muda, tá? Então, eu posso tanto vir, se eu quiser editar, né? Ó, aqui a posição também, tá? Se eu segurar o mouse aqui em cima, eu posso levar para qualquer lugar aqui, ó, vou até diminuir só para mostrar melhor, tá? Qualquer posição que eu colocar aqui, ó, pode ver que o eixo X e o Y aqui, né, eles, né, se movimentam aqui, tá? E a parte da altura e largura aqui. Eu posso editar a altura e a largura tanto por aqui com o mouse, tá? Ou por aqui, tá? Se eu quiser colocar aqui, olha, 200, opa, por 200, tá? Eu consigo fazer isso lá pela lateral, tá bom? Então, só para mostrar para vocês ali o que nós temos disponível aqui, tá? No caso aqui na parte do frame, ele aparece todas aquelas opções como eu mostrei antes, tá? Se eu quiser mudar, eu posso vir por aqui. Tenho aqui também, fora a parte da posição e do layout, aqui a parte do appearance, né? Nós temos aqui, ó, por exemplo, deixa eu mudar aqui a porcentagem, vou colocar aqui, ó, 50% aqui, ó, só para mostrar para vocês. Ele fica um pouquinho mais escuro, tá? Vou colocar aqui em 100% de novo só para voltar, tá? Aqui, por exemplo, na parte do fio, tá? Seria a cor, tá? Se eu clicar aqui, ó, eu tenho eu posso tanto editar a cor aqui manualmente, né? Levando o mouse para lá e para cá. Posso clicar aqui, né? De acordo com a cor que eu quero. Ou se eu tiver o meu código hexadecimal, eu posso colocar aqui também, tá? E aqui nós temos outras opções, como o RGB e tal. E aí, eu prefiro usar o hexadecimal sempre, tá? Eu costumo trabalhar sempre com o hexadecimal. Mas aí vai do seu gosto, do seu critério, tá? Então eu sempre deixo essa opção marcada. E aí aqui eu posso também colocar a porcentagem. Olha, eu quero essa cor, tá? O hexadecimal, mas eu quero ela em 50%, tá? Aí eu clico fora para aplicar. E aí vai de acordo com o que você queira trabalhar ali. Então, muitas vezes o que eu faço, tá? Eu vou só fazer uma pequena demonstração aqui, ó. Que nós temos aqui nessa parte das cores. Deixa eu voltar aqui, opa. Podem ver que tem esse pincelzinho em cima, tá? Vamos supor que eu quisesse copiar a cor de uma outra imagem. Eu gostei de uma imagem, tá? Eu vou até pegar aqui uma imagem de modelo. Eu já estou com uma página aberta aqui, tá? Geralmente eu às vezes estou mexendo aqui na internet, por exemplo, eu vejo algum dashboard, né? Ou às vezes no LinkedIn, até mesmo no próprio no Instagram, às vezes eu vejo alguém publica alguma coisa, eu falo, nossa, ó, ficou legal esse dashboard, né? Então eu costumo sempre sair ali tirando prints
né, das telas, falo, ó, gostei dessa cor, vou usar num dashboard. Então eu tenho uma pasta aqui só de modelos, tá? Então, e aqui eu tenho de tudo, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um print da abertura aqui do Visual Studio, porque eu gostei desse roxo, né? Então eu costumo usar como referência. Eu pego alguns modelos de dashboards, por exemplo, vai aqui nessa parte mais escura aqui, ó. Eu tenho alguns que eu gosto da cor, falo, ó, ficou legal esse efeito, né? Então eu costumo salvar essas imagens porque eu consigo reaproveitar lá no Figma, tá? Por exemplo, olha, eu gostei desse verde e queria saber, né? Queria exatamente essa cor lá no Figma, tá? Então eu consigo levar isso para lá. Então, até coisas mais que não tem nada relacionado com dashboard, por exemplo, isso aqui eu tirei um print só porque eu gostei desses efeitos aqui, ó. Falei, olha, eu vou usar isso aqui num dashboard, tá? Então, isso tudo eu consigo reaproveitar lá. Eu vou pegar qualquer um aqui, tá? Vou pegar esse aqui mesmo do Visual Studio e vou levar lá para dentro do Figma, tá? Então, aqui, eu vou vir aqui naquela parte de... antes disso, peraí, deixa eu só apagar esse frame que eu coloquei aqui, tá? Eu vou criar um novo. Eu posso criar tanto por aqui, tá? Ou também se eu apertar a tecla F, tá? Podem ver que ele já abriu aqui, né, a opção de frame para mim, tá? Então quando eu passo o mouse em cima aqui, ó, ele me dá ali, ó, tá vendo retângulo? Se eu apertar a tecla R, ele vai, né, me disponibilizar o retângulo. Aqui o move seria o V, tá? O text, o T, tá bom? Ele dá a tecla que vocês podem utilizar ali, tá? No caso, eu vou já colocar o frame que nós vamos utilizar aqui, porque eu tinha colocado uma de tablet só para demonstrar, mas eu vou pegar aqui do desktop, tá? Nós vamos usar essa aqui, ó, TV, essa medida aqui, ó, 1280 por 720, ela corresponde àquela medida 16 por 9, que é o padrão, o valor default lá do Power BI, tá? Então nós vamos utilizar este frame aqui, eu não preciso nem mexer aqui na minha configuração de altura e de largura, tá? Então, vou utilizar ele aqui. Eu vou segurar o Ctrl e rolar o scroll do mouse aqui, ó, só para vocês verem, tá? Eu não estou diminuindo o tamanho do frame, tá? Eu estou só dando um zoom aqui, no caso, ó, estou dando um zoom, né, na minha página toda aqui, porque como eu disse, aqui ela é ilimitada, tá? Então eu posso criar, por exemplo, um projeto aqui e logo abaixo colocar outro e assim por diante. Por isso que eu até comentei no início do vídeo ali que eu utilizo quase sempre o mesmo espaço ali para não ficar criando um monte, tá? Esporadicamente eu crio algum outro. Então, eu dei só um zoom aqui para mostrar para vocês, porque eu vou colocar uma imagem aqui, vou importar aquela imagem, como eu disse para vocês, aqui para nós utilizarmos de modelo, tá? Só para demonstrar. E aí, como que eu importo essa imagem? Eu vou vir aqui, ó, tá? No File, eu posso vir aqui, ó, Place Image, tá? Vou clicar aqui, é só clicar, maravilha. E aí, no caso aqui já está mapeado porque eu já estava acessando aqui, tá? Eu vou pegar aquela que eu comentei aqui, ó, do Visual Studio mesmo, tá? Eu vou colocar aqui em abrir e aí eu posso selecionar aqui, escolher onde eu vou colocar, tá? Eu vou colocar ela aqui mesmo, tá? Então eu posso usar isso aqui como um modelo, tá? E aí agora, vou até aproximar um pouquinho mais aqui, vou mostrar para vocês como eu consigo reutilizar aquela parte da cor, né, que eu mostrei para vocês ali. Vamos supor que o fundo desse frame aqui eu quisesse exatamente dessa cor aqui, desse roxo aqui, tá? E aí, para eu não ter que ficar descobrindo a cor disso aqui, né? Claro, tem alguns sites que você consegue descobrir a cor, né? Por exemplo, eu costumo utilizar muito um site que chama YBush, tá? Que está aqui, mas no caso, vou até mostrar aqui, ó, rapidinho, tá? Esse site YBush, mais para frente nós vamos utilizar ele também, só para identificar a cor. Eu consigo escolher aqui, jogar uma imagem aqui e descobrir a cor da imagem, tá?
mas dentro do Figma nós podemos já copiar essa cor aqui, tá? Então, vamos supor, eu estou aqui com o meu frame selecionado, vou vir aqui em Fill, tá? Vou clicar na cor, eu clico em cima dessa Sample Color aqui, ó, tá? E aí eu venho exatamente em cima de onde eu quero copiar, por exemplo, eu quero esse roxo, tá vendo? Cliquei, ele já copiou para cá. E aí vamos supor que, olha, no caso aqui, eu estou com ele todo roxo, mas daí dentro aqui eu quero colocar o outro roxinho aqui, tá? Ou eu quero customizar isso aqui, eu quero, por exemplo, aqui já me deu o código hexadecimal desse roxo, mas eu quero ele, eu quero um pouco mais claro, quero em 50%, quer dizer, mas no caso aqui ele ficou mais escuro, né? Deixa eu jogar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, voltar um pouquinho mais para cá, tá? Eu volto por 100%, tá? Aquele, eu posso, a porcentagem tanto, né, no caso da opacidade aqui, tanto pela porcentagem eu consigo mudar, ou por essa barrinha de baixo aqui, tá? Podem ver que aqui, se eu voltar aqui, ele volta a cor original 100%. Eu posso utilizar também aqui um gradiente, tá? Olha, eu quero essa parte de cima aqui mais escura, a parte de baixo mais clara. Eu consigo disponibilizar colocar isso na vertical, por exemplo. Eu vou arrastar aqui, tá? Peraí que tá meio ruim aqui. Deixa eu só subir, desculpa, que eu tava clicando errado, tá? Nessa linha aqui, ó. Só voltar aqui, colocar na diagonal, maravilha. Agora aqui, ó. Eu consigo colocar isso na diagonal, tá? O meu gradiente. Vamos supor que eu quero um pouco mais escuro para cá. Eu arrasto isso para cá, ó. Ou se não, ó, não, eu quero mais aqui. Esse aqui vai até aqui. Eu vou colocar três camadas, tá? Um pouco mais escuro aqui. Aí um médio aqui e mais claro para cá, tal. Eu consigo fazer isso aqui, tá bom? Aqui eu tenho outras opções aqui, tá? Esse pattern, tá? Tem a parte de imagem também, vídeo, assim por diante, tá? Mas só para demonstrar para vocês isso, que nós conseguimos copiar cores de outras imagens, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, ó, vou excluir essa imagem, vou pegar uma outra de exemplo aqui, só para mudar a cor. Vou pegar aqui, place image, deixa eu pegar um verde aqui, por exemplo, ó. Vou pegar essa aqui, tá? Abrir, vou colocar aqui, ó. Aí aqui eu vou querer mudar aqui, tá? No caso, eu vou utilizar tanto a parte, o verde mais escuro quanto o claro aqui. Eu vou pegar aqui, ó, clicar nele. Vou pegar aqui a parte do mais escuro, eu vou colocar aqui, ó, tá? Maravilha. E aí agora esse aqui, o mais clarinho, eu vou clicar aqui no mais claro, tá? Então eu consigo explorar, né, dessa forma imagens dentro do Figma, tá? E é claro, né, é uma opção a mais ali pro nosso dia a dia, tá? Então eu vou, mais uma vez eu vou deletar aqui para começar do zero ali, agora realmente o do nosso dashboard, tá? Então eu vou clicar aqui em Frame. Vou escolher essa opção aqui, ó, TV, que é o 1280 por 720, que corresponde ao 16.9 do Power BI, tá? Vou colocar aqui. Primeiro passo, eu vou renomear isso aqui, tá vendo que aparece aqui em cima TV1, né? Deixa eu clicar, eu tenho que clicar fora. Vou clicar duas vezes aqui, ó, em cima, e vou chamar isso aqui de... Como nós já temos a capa ali, tá? Eu vou chamar de 00... Opa! Peraí, deixa eu clicar de novo aqui. Duas vezes aqui em cima, 002, tá? Geral, que vai ser a nossa aba geral ali, tá? E agora eu vou utilizar uma imagem para colocar as cores aqui, tá? Então vamos lá, eu vou pegar aqui uma imagem para que vai ser a referência, né, das cores do nosso dashboard, tá? Deixa eu voltar aqui na pasta de modelos. Eu tinha colocado aqui na pasta azul. Eu vou utilizar esse daqui, tá? Vou colocar aqui. Vou colocar aqui ó, bem em cima, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui só para
deixar mais ou menos do mesmo tamanho aqui, tá? Então nós vamos utilizar esse aqui como um modelo para nós, tá? E nós vamos fazer dessa forma. Aqui nós vamos utilizar o frame, que vai ser o nosso slide, tá? Então, observando essa imagem aqui de cima, podem ver que, né, ele é semelhante, ele tem ali como se fosse o frame atrás e tem ali dentro do frame, né, um espaço aqui mais em claro, depois nós temos um segundo espaço aqui, tá? Então nós vamos fazer isso aqui dentro. E aqui na lateral nós vamos deixar um espaço um pouco maior para colocar os nossos botões de navegação, tá? Então como que eu faço isso aqui dentro? Então, primeiro passo, antes de colocar aqui esse espaço, tá? Que seria um retângulo, nós vamos colocar um retângulo aqui, eu vou só jogar essa imagem aqui, a cor dessa imagem para dentro do meu frame aqui, tá? Então eu posso clicar aqui, como eu mostrei antes aqui, eu vejo aqui venho no fio, venho nessa agulha aqui, ou, né, para simplificar, às vezes ali no dia a dia, na correria, a gente está com mais pressa, eu posso simplesmente clicar com a letra I, tá? Pode ver que a letra I, ele abre ali, ó, essa agulha já, tá? Ela aparece ali. Então eu quero vou colocar aqui esse mais escuro aqui, tá? Coloquei no dashboard inteiro. E aí eu vou vir aqui, né, na parte do fill, vou falar que eu quero um gradiente, tá? E aí eu vou colocar de cima para baixo mesmo, né? Podem ver que aqui está mais escuro em cima, e embaixo está mais claro. Então, em cima eu vou manter dessa forma. E na parte de baixo, tá? Posso vir aqui também, ou mais uma vez, eu clico com o I, tá? E aparece ali para mim a agulhinha. Então, embaixo eu vou colocar dessa forma aqui, tá? Podem ver que ele já deu uma quebrada ali. E aí eu posso vir aqui, tá? Opa, deixa eu só minimizar aqui. Vou fazer um pouco mais para baixo aqui. Mais ou menos isso. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Espera aí, vou clicar no I de novo aqui. Esse de cima. Maravilha. Vou colocar um segundo passo, tá? Aqui no caso eu coloquei, ó, tá vendo aqui stops, né? Eu tenho um primeiro, um segundo e o terceiro, tá? Eu vou quebrar isso aqui numa parte mais escura, uma mais do meio e uma mais clara, tá? Então a mais escura, acho que até aqui tá bom. Deixa eu só dar um zoom aqui, maravilha. Opa, eu saí do negócio aqui. Vou clicar nele, voltar aqui no meu fio, tá? Deixa eu ver aqui um pouquinho mais para cima, mais ou menos aqui. Isso aqui vai vir aqui. A parte do meio aqui, tá? Eu vou, de novo, vou clicar no I aqui, eu vou clicar aqui, ó, na parte do meio, tá? E a parte de baixo, que é essa aqui, eu clico no quadradinho para editar, o I novamente, tá? Vou colocar bem claro aqui, já está aqui, mais ou menos. E podem ver, né, que ficou um pouco ali, como é que eu vou dizer? Quebrado, né? Tá literalmente mostrando ali uma faixa no meio, né? Então vamos melhorar isso. Eu vou clicar aqui em cima de novo, vou vir aqui na minha parte linear, tá? Linear, porque nós temos aqui a opção de radial, angular, diamante, tá? Então tá na linear mesmo. Eu vou pegar esse aqui, eu vou puxar bem lá para o topo, tá? Podem ver aqui que no caso do stops aqui ele está com 0%. Esse aqui eu vou colocar um pouco mais para cá, 53%, tá? Maravilha. E aí agora o outro aqui vai ficar como 100% mesmo, tá? Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas olhando assim, né? Está bem parecido, mas como eu mexo sempre, eu gosto muito de utilizar essas cores, o azul aqui, tá? Eu acabei decorando esses números aqui, né? Do hexadecimal. Então aqui eu costumo sempre, né? Como eu cliquei com a agulha aqui, tá? Ele copiou exatamente o hexadecimal de onde eu cliquei, mas aqui eu utilizo o número que é o 221040, tá?
mudou pouca coisa ali, tá? É quase que imperceptível. E aqui também, nos demais, tá? No de baixo, 19, 28, 63. E esse aqui é 25, 55, 92, tá? Não estranhe, né? Isso aqui, geralmente, quando você acaba mexendo quase todo santo dia com códigos hexadecimais, você tem uma preferência, né? Às vezes você gosta e você acaba decorando esses códigos ali com o decorrer do tempo, tá? Então, no caso que eu vou fechar isso aqui, né? Deu tirou um pouco aquela faixa que estava realmente marcada ali, tá? Então nós já temos ali aquela primeira camada do nosso background e nós vamos agora inserir um retângulo para fazer essa segunda camada aqui, tá? Então eu vou vir aqui, clicar com R, tá? Podem ver que ele já veio aqui pro retângulo, tá? Vou clicar nele aqui, vou levar um... Desculpem, no caso eu falei que ia levar, mas na verdade eu vou clicar aqui, tá? Olha, já está na verdade, vou criar aqui, tá? Eu vou simplesmente expandir aqui, jogar um retângulo aqui para dentro. Pode ver que já está aqui retângulo, tá? Eu vou jogar ele aqui mais para no centro, né? E aí aqui eu poderia, né, ficar aqui editando aqui, putz, olha, tá mais para cá, tá mais para lá, né? Mas olha, dá também, tá? No olhômetro aqui, tá? Mas para quem ainda não tem muita intimidade com a ferramenta, eu recomendo utilizar um recurso aqui dentro do Figma, tá? Eu vou clicar fora aqui do retângulo, no caso o meu retângulo está marcado, tá? Eu vou clicar fora, vou clicar aqui no meu frame e aí eu venho aqui, ó, tem aqui, ó, Layout Guide, tá? Eu vou adicionar. Podem ver que ele adicionou, vou dar segurar o Ctrl e rolar o scroll do mouse aqui. À medida que eu chego perto, ele cria uma barra de rolagem lateral aqui também, tá? Podem ver que ele criou ali pequenas linhas, né? Opa, peraí, deixa eu só ajustar isso aqui. Levar a barra lateral mais para cá. Maravilha, tá? Pode ver que ele ajustou ali, ó, criou algumas linhas, tá? E aí aqui o Layout Guide, ele, tá aqui, ele tem aqui, ó, Grid 10 pixels, tá? Columns, Rows, tá? E eu consigo editar isso aqui, tá? Peraí, deixa eu colocar aqui, ó, o size está como 10. Eu posso colocar aqui, ó, 20 pixels, posso colocar 50 pixels, tá? Vou colocar aqui só para demonstrar, ó. Ficou uns quadrados maiores, tá? No caso 50 é muito, cliquei no lugar errado aqui. Aqui, tá? Eu vou colocar, deixa eu ver aqui, 25. Não, vou colocar como, deixa eu ver, 15. 15 também não, vamos no 20 mesmo, tá? No 20, maravilha. E aí aqui, opa, deixa eu dar um scroll aqui, rolar, tá? Podem ver que tem as linhas aqui, né? Para eu me localizar, né? Para eu ajeitar o meu retângulo aqui dentro. Só que tá um pouco... Tá estranho, né? Porque tá em vermelho aqui. Tem lugar que eu consigo ver, tem lugar que eu não consigo ver, tá? Então eu vou editar essas linhas do meu grid para que eu consiga realmente enxergar essa linha, né? Então eu vou vir aqui, ó, na minha linha do grid, tá? Vou clicar aqui. Deixa eu ver se eu colocar um laranja, amarelo, não. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar em branco, tá? Porque por mais que essa parte aqui ainda esteja claro, eu quero me localizar aqui, ó, na lateral para eu deixar exatamente o espaço certinho aqui, tá? Então, no caso aqui, eu vou deixar ele em branco. Eu vou colocar aqui em 20%. Para ficar, não, vou colocar um pouquinho até mais, tá? Vou colocar 50% aqui, para ele ficar um pouquinho mais marcado mesmo, tá? Porque depois isso aqui nós vamos tirar, tá? E aí agora sim eu clico em cima do meu retângulo e vou ajustar ele aqui, ó, de acordo com o meu grid, tá? Vou colocar aqui, no caso eu vou deixar aqui, ó, com um quadradinho de cada lado, tá? Aqui a mesma coisa embaixo.
E aí aqui, como nós vamos deixar o espaço para os ícones, né, para navegação lateral, eu vou colocar um espaço maior, tá? Então eu vou só para medir aqui, ó, vou começar com 1, vou colocar 2, 3, 4, acho que 5 é muito, 4, tá? Vou deixar esse espaço lateral aqui, tá? E nós vamos arredondar a borda do nosso retângulo, então eu posso depois fazer um ajuste aqui em relação ao espaço por causa disso, tá? Então com ele selecionado, eu vou vir aqui, ó, aqui onde aparece Appearance, né? Podem ver que tem essa parte que seria a parte das bordas. Se eu colocar aqui o quanto eu quero, ele vai aplicar para todas as bordas. Eu tenho também a opção, tá? Se eu clicar aqui, ó, de aplicar só para um lado, só para alguma determinada borda, tá? Mas no caso aqui não vai ser necessário. Eu vou aplicar para todas, tá? Deixa eu colocar aqui 15, vamos ver como vai ficar. Ficou pouca coisa, 30, maravilha, tá? Então podem ver aqui que eu coloquei 30, tá? Vou até tirar agora essa parte do nosso grid, tá? Porque ele realmente não diminuiu muita coisa. Podem ver que aqui em cima tem ali ó, um quadradinho, aqui também um quadradinho que representa, no caso aqui nós estamos com 20 pixels, tá? Aqui também. E aí nós deixamos aqui uma borda lateral para os nossos botões, tá? Então já é o espaço suficiente para isso. No caso aqui, eu vou só segurar o Ctrl, eu vou dar um zoom só para ver, né, como vai ficar isso. E também comparar ali com o meu de cima, tá? Ó, na verdade, né, podem ver aqui que em relação a essa parte lateral aqui, né, tem até um espaço a mais aqui no nosso de baixo, tá? Então eu posso realmente vir aqui, ó, de repente diminuir aqui, ó. Agora sim, tá? Então está exatamente ali mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui em cima, ó, tem um pouquinho mais. Na lateral tá igual, maravilha, tá? Aqui, maravilha. Então vai ficar dessa forma, tá? Então já com a borda arredondada, eu vou tirar o grid aqui agora, tá? Então vou clicar aqui em cima do nosso frame e vou vir aqui no grid, tá? E vou ocultar, tá? Eu posso só simplesmente nesse olhinho aqui, tá? Tirar a visibilidade dele, ele já some ali, tá? Vamos agora aqui a parte do nosso retângulo, né? Eu vou colocar uma borda aqui, tá? No caso aqui do stroke, vou colocar numa cor aqui, eu gosto de usar essa aqui, tá? Essa 5CAFF3, tá? Vou deixar dessa forma aqui. A parte daqui de dentro, tá? Nós vamos fazer exatamente o que nós fizemos para a parte do nosso frame aqui. Eu vou copiar essa parte daqui, tá? Então eu vou clicar no I de novo para aparecer a minha agulha. Ah, um detalhe, né? Eu cliquei aqui no I para aparecer a agulha, mas eu tenho que, né, dizer que vou até tirar aqui, tá? Por enquanto. Deixa eu voltar aqui, vou dar um ESC. Eu estou com o retângulo selecionado, eu vou clicar aqui no fio, tá? E aí, assim, eu posso vir por aqui ou clicar o I, né? Apertar o I para ele copiar ali, tá? Então eu vou vir aqui, clicar na parte que eu quero, e aí eu vou dizer que ele vai ser ali um linear, e aí da mesma forma eu vou adicionar um segundo passo aqui, tá? Então o primeiro passo vai ficar igual esse de cima, o segundo passo aqui, tá? Vou selecionar nele aqui, ó, e vou de novo clicar no I, vou clicar aqui, maravilha, e o terceiro que é aqui de baixo, vou clicar no I de novo e vou copiar aqui, tá? Então ficou dessa forma aqui. E aí aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? No caso lá do nosso estava com 0, 53 e 100%. Eu vou colocar aqui, ó, 53%, tá? Opa, eu desmarquei aqui. Deixa eu colocar de novo aqui no meu fio, tá? 53%, tá? As cores, como eu falei, às vezes a gente clica aqui, se a gente clica um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, fica de acordo com a cor, tá?
aqui tá ok, pode ser a cor que vocês gostarem aqui. Como eu disse, eu tenho algumas cores padrão que eu gosto de utilizar sempre. Então aqui, por exemplo, eu usei o pincel para demonstrar para vocês, mas vocês podem vir diretamente aqui e colocar a cor que vocês desejarem aqui, tá? Não tem problema não é obrigatório fazer dessa forma, tá? É só mostrando uma opção que, eu quero copiar igual está aqui essa cor, então eu tenho a opção do pincelzinho ali, tá? Então aqui eu vou colocar a cor da 255972, tá? Que é uma cor que eu utilizo sempre também. Desculpa, ficou meio verde, acho que eu errei aqui. É 255792. Agora sim, né? A de baixo tá quase com o que eu quero aqui, né? Que é a 182883, tá? Ficou bem próxima. E a última aqui, por fim. Opa, ficou muito claro, eu coloquei errado aqui, tá? 182863, tá? Agora sim. E essa última é um pouco diferente, tá? Ela é 210 F3F, tá? Costumo utilizar aqui, ela fica um pouquinho mais escura aqui, tá? Pouca coisa. Então nós temos essas duas opções, ou com o pincel ou colocar diretamente aqui, tá? Vou de novo colocar aquela cor da minha borda, né? Aqui também. Opa, desculpa, na verdade essa aqui já está com a cor da borda, tá? Não tem necessidade, eu já tinha colocado aqui, né? No caso aqui, né? Podem ver que, por exemplo, quando eu passo o mouse em cima, né? Aparece ali a borda. Podem ver que, né, tá bem sutil a borda, de longe não dá nem para ver. Se eu der um zoom aqui, tá? Eu vejo que está com uma bordinha ali, mas se vocês quiserem de repente colocar uma borda um pouquinho mais grossa, tá? É só vir aqui no stroke, nós temos aqui, ó, está com 1, tá? Só para demonstrar aqui, ó, vou colocar 10 só para vocês verem, tá? Ó, como ela fica bem grossa ali. No caso eu vou colocar 2 aqui só para dar uma destacada. 2 ainda ficou muito grossa, vou deixar com 1 mesmo, tá? Dessa forma aqui mesmo, tá? Bom, então agora nós vamos começar a colocar os componentes aqui dentro, tá? De acordo com o nosso dashboard mesmo, onde vai ficar cada coisa, tá? Então, inicialmente nós vamos colocar um espaço aqui para os cartões, tá? Que vai ter ali a parte do título, né? As principais medidas ali como faturamento, despesas, custos, tá? Vamos colocar algum logo aqui, tá? Na lateral aqui nós podemos fazer uma análise por vendedores, um ranking, tá? De vendedores, com as maiores vendas e tudo mais. Logo abaixo aqui nós podemos colocar uma análise temporal, né? Por período, então os meses, uma evolução mensal, né? Do faturamento por mês. E por fim, aqui embaixo, né, as vendas por marca, né, por gerente e assim por diante. Uma coisa que eu acho bem bacana no Power BI, principalmente na primeira parte, nessa aba geral, né, é colocar aquela visualização do scroller, né, que ele fica passando ali os valores, por exemplo. Como nós vamos ter uma evolução mensal aqui, seria bacana mostrar pelo scroller, né, também essa evolução mensal, mas mostrando a variação percentual, né, de quanto um mês faturou a mais ou a menos que o mês anterior, tá? Então nós vamos deixar um espaço aqui também para isso. Então vamos começar aqui, eu vou inserir um retângulo para os cartões aqui, tá? Vamos começar com ele aqui. Opa, aqui nessa lateral. Vamos inserir um novo retângulo. E aí aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou vir aqui na parte das bordas. Já vou colocar como 30 aqui, tá? Vou colocar a mesma cor aqui da borda anterior, tá? Vou colocar aqui, já vou colocar nesse retângulo de dentro também. Vou colocar aqui, ó. Maravilha, tá? Já está lá a borda. Vou deixar com 1 mesmo, tá? E aqui no caso, como vai ser a parte do cartão, eu vou deixar uma cor mais clara, tá? Opa, aqui no caso, deixa eu voltar aqui que eu mudei a cor da borda. Tem que fechar isso aqui, tá?
E aí eu vou vir aqui em Fill, tá? Na parte do azul aqui, deixa eu pegar uma cor mais clara. Tem um azul que eu gosto muito, que é o... que seria esse aqui, tá? Esse 1177F5. Mas se eu clicar aqui, ó, podem ver que ele ficou, né, muito claro, tá? Então, primeiro passo, eu vou colocar um gradiente aqui, tá? Esse gradiente, no caso, não vai ser na vertical, tá? Então eu vou inverter o eixo dele aqui. Ele vai ser na horizontal, tá? Vai ser dessa forma. Opa, maravilha. E aí aqui, ó, eu estou com ambas as cores, né, em 100%. Vou até posicionar um pouco melhor aqui. Esse aqui eu vou colocar em 40%, tá? Para deixar um pouquinho mais claro. E o de baixo, eu vou utilizar uma segunda cor, que seria essa aqui, tá? E vou colocar aqui 20%, tá? Vai ficar dessa forma, tá? Um pouco desbotado aqui no final, tá? Deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho. Eu vou colocar aqui a posição dele. Então, vamos ajeitar aqui, deixa eu só dar uma ajustada na tela aqui. Tá bom? Vou colocar aqui a posição 120 por 40. Vamos ver se ele cola um pouquinho ali. Maravilha. E o tamanho dele? Vou colocar aqui 240 por 240. Diminuir só um pouquinho, porque nós vamos colocar um outro aqui. Deixa eu ver como é que ficou, maravilha. Aqui nós vamos utilizar então para colocar os cartões, né, o título aqui em cima também, um logo, coisa do tipo, tá? E agora vamos colocar um aqui na vertical. Vamos pegar um outro retângulo, vou adicionar aqui, colocar aqui, tá? Isso aqui nós vamos utilizar para ver ali, fazer tipo um ranking de vendedores, tá? Vou colocar aqui arredondamento de 30. Só aumentar um pouquinho aqui. Vou colocar direto aqui para 1000, tá? E aqui eu vou colocar um pouquinho mais para cá. Vou colocar aqui, vamos ver. Bem colado aqui, tá? Maravilha. Agora vamos às cores, tá? Aqui do nosso... Vamos colocar aqui um linear, tá? Vou adicionar uma terceira cor aqui. Vou colocar aqui na diagonal. Tá? Opa. Deixa eu trazer isso aqui mais para cá. Opa. Acabei adicionando uma quarta cor aqui. Vamos tirar aqui, maravilha. E aí a primeira cor aqui. Aqui eu vou inverter, tá? Então eu vou colocar aquela 210 F3F, tá? Antes nós tínhamos colocado ela por último, né? Quando era aqui embaixo. Agora nós vamos inverter, tá? Então, porque senão vai ficar da mesma cor. Então agora eu começo mais escuro e venho clareando, tá? Vou colocar aqui em 80%, tá? A segunda cor vai ser... Essa aqui é 192863, tá? Que é aquela cor do meio mesmo, né? Aqui também vai ser 80%. Opa! Vai ser, deixa eu arrumar aqui, 80%, tá? Vou clarear um pouco. E a terceira cor vai ser 25538E. Opa! E essa aqui eu vou colocar em 50%, tá? Opa, ficou meio estranho. Aqui eu só vou diminuir um pouquinho aqui, vou colocar em 48%, pouca coisa. Vou arredondar aqui as bordas, né? 30, maravilha. Vou colocar uma borda aqui, tá? Seria aqui a 5 CA, opa,
GAFF3, né? Vou colocar uma bordinha. Então, ficou meio estranho aquela hora ali, né? Ficou meio escuro, mas pode ver que agora já deu um destaque. Se eu clicar aqui fora, né? Ele já deu uma destacada, tá? Com esse concluído, o que que eu vou fazer agora? Eu vou clicar em cima, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Vou copiar aqui, vou diminuir aqui, tá? E nós vamos utilizar, para eu não ter que fazer novamente, tá? O mesmo. Então eu vou colar aqui, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V novamente, que ele já está menor, né? Então nós vamos usar um para análise temporal, um para tipo de pagamento, o outro para marca, tá? E assim por diante. Nós vamos colocar essas medidas aqui. Então, esse primeiro aqui eu vou deixar ele mais ou menos aqui, ó. Então aqui vou deixar esses aqui. Vou só colocar mais um aqui, tá? Porque vão ser 4, tá? E aí agora vou até puxar um pouquinho mais para baixo aqui, para começar a ajustar aqueles de cima ali, tá? Vou diminuir aqui. Então esse aqui nós vamos colocar mais ou menos aqui, nós vamos deixar um espaço aqui, tá? Para colocar aquele visual que eu disse do scroller, tá? Para ficar passando as informações aqui. Então aqui no caso vai ter os cartões, né? O logo, né? O título. Aqui vai ser um ranking de vendedores. E aqui vai ter o scroller passando as informações e depois nós vamos ver com os outros gráficos aqui, tá? E aí aqui eu vou usar algumas medidas que eu já havia, né, antes mesmo de começar a gravar essa aula, medido aqui mais ou menos a disposição desses gráficos, tá? Então eu anotei aqui exatamente o tamanho para ficar numa posição legal e a posição, tá bom? Então no caso esse aqui, nós vamos colocar aqui no 120 por 359, tá? A posição dele. E aí o tamanho vai ser 380 por 306, tá? Ele vai ser pequenininho aqui, só para nós colocarmos ali o faturamento, né, por tipo de pagamento, tá bom? Agora aqui nós vamos pegar um segundo gráfico aqui e nós vamos colocar aqui uma análise temporal, tá? Por um gráfico de linha aqui. Vou colocar mais ou menos aqui, ó, tá? E aqui eu vou, o tamanho dele, desculpa, tanto o tamanho quanto né, o layout aqui, a disposição dele, vai ser 522 por 359, já tá bom aqui, maravilha. E a parte do tamanho, vai ser esse tamanho mesmo, 837 por 306, tá? Agora esse outro aqui, nós vamos colocar ele, deixa eu colocar esse aqui mais para cá, tá? E aqui, vamos aumentar um pouquinho aqui. O tamanho dele, aliás, desculpa, a posição dele vai ser 120 por 688, tá? E o tamanho vai ser 810 por 352, tá? Então ele colou um pouquinho mais para baixo aqui, maravilha. E aí agora aqui, posso até já ajustar mais ou menos aqui, ó. Tá? Podem ver que ele faz uma demarcação ali, né? Aqueles xizinhos, tá? Para ficar alinhado com as demais. E aí aqui a posição, eu vou só colocar o 951 para ficar um pouquinho mais para cá, tá? Aqui no 688 já está alinhado aqui no eixo Y. E o tamanho vai ser 408 por 352. Eu só puxei ele um pouquinho mais para cá, tá? No caso aqui, deixa eu só ver uma coisa aqui. Já ficou alinhado ali. Maravilha, tá? Então, aqui nós já temos, né, já está quase finalizado. Nós vamos apenas colocar aqui um cabeçalho, né, um espaço para colocar um cabeçalho, os títulos de cada visualização dessa, tá? E aí aqui já está a barra lateral para nós utilizarmos como para colocar os ícones, tá? Então
vamos adicionar aqui agora a parte do cabeçalho. Agora, como que eu faço para colocar, né, um cabeçalho aqui? Eu vou usar um outro retângulo, tá? No caso, vou pegar aqui um retângulo, vou aumentá-lo aqui, tá? Já logo de cara eu vou mudar a cor dele, tá? Eu vou vir aqui no filtro, tá? Vou escolher aqui um linear. E essa primeira cor vai ser essa cor aqui, tá? E aqui eu vou colocar 40%, tá? Na segunda cor aqui, eu vou colocar essa outra aqui e vou colocar 20%, tá? Lembrando que essas cores aqui, pessoal, eu já os códigos, né, hexadecimal aqui, eu já tinha salvado, tá? Eu já tenho tudo anotado aqui, guardado. Geralmente as cores que eu gosto de utilizar no dia a dia ali, eu guardo numa listinha, né? Eu tenho uma listinha, né, dos códigos hexadecimais de todas as cores que eu costumo utilizar no meu dashboard, tá? Então isso aqui eu não tô tirando da cabeça não, tá bom? Então, uma vez já a cor ajustada, né? Eu vou colocar aqui, ele vai ficar assim. E aí eu vou colocar isso aqui aqui no topo de cada, eu ia dizer container, mas não é um container, é um retângulo, tá? Só que eu quero colocar as bordas arredondadas, né? E aqui na parte de baixo não vai ser arredondado, vai ser uma linha reta. Então, como que eu faço isso, tá? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui, tá? Mas podem ver que se eu colocar assim, ó, vou soltar aqui, ó, ele fica ali quadrado, né? Então, eu vou clicar em cima dele. Aqui, onde está a aparência, eu vou vir aqui, ó, podem ver que tem, né, aquela parte de todas as bordas. Antes eu estava colocando aqui, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, 30, como eu estava colocando, ele vai colocar redondo para tudo, ele vai ficar dessa forma. Não é o que eu quero, tá? Vou colocar 0 de novo aqui. E aí eu vou colocar 30 só nas bordas superiores aqui, tá? Só nas bordas de cima. Então eu vou colocar 30 aqui e 30 aqui, tá? E aí, agora sim, ó, podem ver que ele, se eu clicar fora, ele colocou ali, né, redondo, e aí a parte de baixo ficou reta, tá? E aí vamos só diminuir o tamanho disso aqui. Então, no caso aqui, ele está com 810 de largura, tá? Eu só vou diminuir a altura. Vou colocar aqui 40, vamos ver. Deixa eu ver, acho que 40 tá bom, tá? Ficou bacana. Então, eu vou só agora clicar em cima dele, dar um Ctrl C, Ctrl V, né? Ele criou um aqui em cima, por isso que ficou mais claro. E aí eu vou levar isso aqui para os demais, tá? Vou encaixar aqui nesse aqui. Vou colocar ele pequenininho aqui, tá? É claro que eu tenho que ficar ajustando aqui, tá? Vou dar um Ctrl V novamente. Pegar esse outro aqui. Vamos ajustar aqui, tá? Ficou um pouquinho fora aqui, mas aí daqui a pouquinho a gente ajeita isso. Ctrl V novamente. Pegar mais um aqui, tá? Podem ver que ele já alinha ali, ó, com o outro que já está criado, tá? Maravilha. Mais um aqui. Ctrl V novamente. Eu vou utilizar aqui em cima, tá? Pronto. Seria isso, tá? Então agora está criado ali, né? Isso aqui é onde nós vamos colocar o título de cada visual aqui. Então está criado a nossa primeira página, né? O nosso background da nossa primeira página ali, da aba geral do nosso dashboard, tá? Espero que tenham gostado dessa aula. Nas próximas aulas nós vamos criar as demais páginas, tá? Nós vamos criar ali a página de vendedor, logo em seguida a página dos produtos e por fim a página do nosso analítico, tá bom? Espero que tenham gostado. Forte abraço.